Olá, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Manhã com Dados, aquele nosso encontro toda sexta-feira, às 9 horas. Aliás, o próximo programa nós iremos realizar ele na quinta, tá? De forma aí, uma exceção, tá? Mas segue aqui toda sexta-feira, 9 horas, a não ser na próxima semana, que será quinta, né? O nosso bate-papo sobre dados. Hoje nós temos aqui um, um tema para debater bem interessante, tá? Vocês devem estar até estranhando o que é essa geração X aqui embaixo, né? Geralmente embaixo do nome aqui está BLR Data, às vezes eu coloco nada. Mas hoje teremos aqui duas pessoas, né, falando aí sobre as suas gerações, né? Então, estou aqui para falar um pouco da minha visão de geração X, né? E teremos também como convidado o Breno, e já tá entrando aqui, tá fazendo a introdução, eu chamo ele. E teremos também o Breno aqui como representante da geração Z, né? Uma geração que o pessoal ainda debate bastante sobre ela, não é? De forma errada, não é? Até às vezes com certo preconceito, né, em relação a ela. Muita gente fala mal dessa geração e o Breno ele trabalha comigo, tá? Já trabalha um tempinho aqui na Bela Redata. Tem ele, tem outra pessoa também que trabalha, né, dessa cidade. Mas o que eu vejo na prática, não é? É, eu vejo na prática é que essa geração não é aquilo que as pessoas tanto falam, né? Não é aquilo no sentido tão negativo, né? São apenas visões diferentes, porque são pessoas que nasceram em épocas diferentes, foram criados por mentalidades diferentes em um mundo diferente, né? Então não tem como todo mundo pensar, atuar da mesma forma. E para uma empresa, né, ter essa diferença, eu considero algo muito importante, tá? Porque não fica tudo ali, né? Imagina se todo mundo na mesma empresa pensasse da mesma forma, né? Ia ser uma empresa legume, né? Uma empresa chuchu ali, né? Não tem gosto de nada. Então, dito isso, tá? Antes de chamar o Breno, só mais um recadinho, tá? Um lembrete. Tudo que a gente está falando aqui, vai falar aqui, tá, pessoal, é sobre a nossa visão, tá? Então, em nenhum momento, tá? A ideia aqui é generalizar as coisas, tá? Então, gostaria de chamar aqui o Breno, né? Wagner vai abrir a Ah, câmera para ele. Tudo fala bom, pessoal, Breno? bom dia, tudo bem? Fala Bergson, bom dia. Me ouve bem? Claro. Então, vamos lá. Então, vamos começar aqui Posso me introduzir primeiro? Calma, cara. Ó, tá vendo? Essa geração é meio ansiosa, né? Então, já ia perguntar aqui, né? Breno, fala um pouco de você, de, de como você começou a trabalhar. Então, fala aí um pouquinho, né, sobre quem é o Breno, né? Por que você está Show, aqui, né? Fica à vontade. show. Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Chamo Brando Souza, tenho 21 anos, trabalho como Bergson na BR Data há 2 anos. Atualmente sou analista de governança de dados. Eu vou me formar agora em ciência de dados e inteligência artificial pelo IBMEC Rio. E vai ser um prazer dividir essa manhã com vocês hoje. Beleza, Breno. Então, assim, já para te colocar na fogueira, tá? Ah, Vamos fazer o seguinte. Duas coisas. Quando eu falar, tu dá um mute aí, tá? No StreamYard, isso, que aí tá tendo um retorninho, né? E depois que eu falar, você tira o mute e fala, tá? Mas já começa aí, já manda aí a pergunta que você quer. Só te digo uma coisa: se você mandar uma pergunta muito difícil, eu vou retornar com outra mais difícil ainda. Então, faz parte, vamos lá.
Digo mesmo, Bergson. Então, primeira pergunta aqui que eu separei. Cadê? Então, quando você estava construindo sua carreira, Bergson, o que mais pesava? Estabilidade ou aprendizado? Bom, os dois, tá? De certa forma, um pouco os dois. No meu caso, tá? Mas esse é o meu caso específico. Eu comecei fora da área de tecnologia, né? Para quem não sabe, antes, né, de terminar a minha graduação, meu ensino médio, né, foi ensino técnico, e eu saí da escola técnica já trabalhando. Então, durante todo o meu período de faculdade, eu trabalhava e estudava, né? Então, eu estudava à noite, né? Minha faculdade era à noite, mas já no tempo de estágio, né, da escola técnica, e ali no primeiro ano e meio, 2 anos da faculdade, eu trabalhei como técnico em mecânica, não é? Aí vocês vão dizer, pô, o cara era mecânico de carro. Não é nada disso, é outra coisa, tá? Mas basicamente é uma posição que você atua em indústria, tá? Eu fiz um estágio na época, meu pai que arrumou, né? Então eu entrei como peixe, né? Aí foi efetivado, mas era aquilo também, não ganhava muito bem e tal. E aí na época eu resolvi fazer um concurso, tá? E fui trabalhar como servidor público. Passei, obviamente, né? E fui trabalhar no Arsenal de Marinha. Então, assim, a estabilidade, vamos dizer assim, para mim não. Eu já tinha essa estabilidade, né? Então, não buscava mais algo estágio. Aí, quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, não é? E aí eu fiz um estágio também como funcionário lá no Arsenal e fui trabalhar com administração de dados. Eu sabia que eu estaria ali, não é? É, atuando, e, assim, eu não trabalhava com medo de cortes, porque não existiam cortes naquela época. Acredito que até hoje ainda é assim, tá? Então, eu via muito a questão do aprendizado, tá? Mas a galera, né, que estudou comigo, né, e foi direto na época para iniciativa privada, o pessoal via muito a questão da estabilidade, não é? Então, a minha geração, tá, que é a geração X, de forma geral, é uma geração que ela foi criada, né, para você ter um bom estudo, né, e em cima disso, não é, você terminar a sua faculdade, terminar a sua graduação e conseguir um bom emprego, não é? Então, eu fui criado dessa forma. Hoje eu tenho empresa, óbvio, mas eu não fui criado com essa mentalidade, tá? De empreender, não é? De meter a cara ali. Então, a galera, né, o pessoal na época dava muito valor na minha visão, à estabilidade, tá? Mas devido, né, eu tenho uma característica um pouco diferente, né, eu via mais a questão do aprendizado. E aí eu vou retornar para você com a mesma pergunta. E aí, cara, o que você hoje leva mais em conta? Se você pudesse botar aí numa balança, o que pesa mais, né? A estabilidade ou o aprendizado? Cara, então, eu vejo que no começo de carreira é essencial buscar sempre por mais aprendizado, porque no futuro é o aprendizado que vai gerar estabilidade para você, né? Mas, exemplo, se fosse uma pessoa em final de carreira, meio ali, obviamente seria buscar estabilidade. Até porque no começo de carreira vai ter bem mais vaga. Exemplo, a pessoa tem menos risco de errar, por exemplo. Não, tem mais risco de errar, porém tem menos chance de dar ruim, sabe? Por exemplo, a pessoa, não só por idade, mas até por questão salarial, cargo, vai ter bem mais portas do que a pessoa já está ali para o meio final de carreira, sabe? Então, acho que buscar por aprendizado no começo da carreira é bem mais vantajoso do que buscar por estabilidade. Eu vejo assim, pelo menos. Eu acho que a minha geração também vê um pouco disso. Legal, manda a próxima aí. Então, a próxima. Se você tivesse 20 e poucos anos hoje, investiria mais em faculdade
certificação, essas coisas, ou projetos práticos? Tá, vamos lá. Antes de responder para você, eu vou pedir, se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, algum peteleco que queira dar na gente aí, né, alguma cutucada aí, né, coloquem aí no chat, que o Wagner, não é, sobe aqui para a gente aqui as perguntas, tá? E a gente responde também, tá? E se vocês puderem perguntar para o Breno, para deixar ele bem nas cordas ali, melhor ainda. Mas, dito isso, respondendo aqui, se eu tivesse 20 e poucos anos hoje, primeiro, Breno, vamos lá. Outro dia Um eu adendo. assisti um vídeo. Faz tempo isso, essa época aí. Mas tá, vai. Tá bom. Então, respondendo aí o teu comentário, outro dia no YouTube eu estava vendo o vídeo da festa de aniversário do Romário, né? E uma coisa ali que ele falava, né? Isso aí um dia você chega lá, tá? Assim, eu não tenho 60 anos, óbvio, né? Eu tenho menos. Mas ele estava fazendo 60 anos e ele estava falando o seguinte: olha, eu tenho 60 de idade com um corpo de 40, de 30 e disposição de 20, né? Então, tudo bem que eu não tenho um corpo hoje de 35, 40, né? Até por causa do meu shape. Mas a disposição é de 20 ainda, tá? Mas se eu tivesse lá no início, é sempre, não é? E eu falo isso sempre com você, é a graduação, tá? É a faculdade, tá? Na época que eu era aluno, não é? Os alunos que entram hoje na faculdade, eles reclamam muito. Ah, porque, por exemplo, tecnologia, né? Você teve cálculo, né? Você teve cálculo um, 2, por aí vai. E você sempre reclamava, o que que eu nunca vou usar isso, não sei o quê. Eu falava, não, mas você tem que se lascar mesmo, porque esses primeiros anos é para você aprender a se virar, a correr atrás, não é? Então, automaticamente, é um filtro que é feito pelas universidades e é um filtro que deve ser feito, porque tem muita gente. Mesmo assim, ainda tem gente que se forma e é muito preguiçosa, né? Então, é a graduação, tá? Claro que na minha época, na sua e nas próximas também, provavelmente, nem tudo que é colocado ali nós utilizamos no dia a dia, tá? Mas é um período, sim, de esforço, de cobrança, né? Então, por exemplo, a minha geração, eu pagava a faculdade com o meu dinheiro. A sua geração, a maioria ainda não, né? São os pais. Depois que vocês começam a trabalhar lá para o meio, mais ou menos, é que vocês começam a ter algum dinheiro, mas às vezes vocês têm alguns paizinhos que são bonzinhos, né? Então, assim, ainda continuam pagando a faculdade de vocês. Mas é um esforço, é uma cobrança, tá? Que é necessária para a formação, na minha visão, tá? Na formação do profissional. Certificação, eu já defendi muito mais. Hoje, por exemplo, eu não defendo, tá? A certificação, ela é uma prova, né, que você vai ali se submeter e comprovar que você conhece, não é, daquele tema ali no que você está buscando ali a sua certificação. E aí, se você passa, você tem uma espécie ali de atestado, né? Ah, o Breno, por exemplo, certificação do Daman. Ah, o Breno é CDMP. Ok. É um filtro, tá? Mas não é isso que vai te transformar num bom profissional, num mau profissional, tá? Então, por exemplo, que adianta, por exemplo, a pessoa, por exemplo, que está começando agora, tá? Vai lá e tira uma certificação muito puxada, né? Inclusive no sentido de atuação ali, não é? Com mais senioridade. Que adianta a pessoa ter essa certificação, mas ela ainda não está pronta para estar ali, não é? Vamos dizer assim, né? Num lugar mais alto nessa escada de evolução.
Então, eu vejo hoje ainda com foco muito, muito comercial. Tem certificação que vale a pena, é boa, tem certificação que, sim, é, não vale nada. Por exemplo, não é a CDMP, tá? A CDMP, que é do Dama, eu acredito. Mas às vezes, né, as pessoas chegam, eu fiz a certificação tal. Aí você vai ver o que a pessoa fez para ganhar aquela certificação. Ela participou de um curso que é uma manhã, uma tarde, não é? Ela não paga nada, e aí ela faz uma prova depois, e aí se ela faz essa prova, ela é certificada. Mas aí ela tem que pagar o certificado. Assim, quando eu vejo uma pessoa que fez isso e acha que isso traz uma vantagem, por exemplo, em um processo seletivo eu já corto. Por quê? É a pessoa que não soube dar valor ao seu tempo e ao seu dinheiro. E não é certificada porcaria nenhuma, porque ninguém vai estudar 4 horas depois e vai fazer uma prova, vai passar e falar: eu sou o bam bam desse tema aqui, né? Então, é algo que eu vejo muito comercial ainda, tá? E eu olho hoje com muita desconfiança. E projetos práticos, sim, é bem interessante também, mas é uma coisa que se eu puder, eu vou falar mais para frente, tá? Aquela pessoa, ela tem que estar preparada para atuar em determinado papel naquele projeto prático. O que eu estou falando aqui, por exemplo? Você é da geração Z, né? Então você está começando a sua história corporativa, não é? No caso de consultor, agora. Então não adianta, por exemplo, eu te colocar ali na frente de um projeto, né, para estar falando ali, por exemplo, com pessoas de diretoria, tal, assim, você ainda não tem bagagem para isso. Então não adianta eu virar, te colocar ali e falar, isso é um projeto que você aprendeu muito. Tudo bem, mas você aprendeu, mas não trouxe resultado. Por quê? Você não está preparado ainda para dar esse resultado. E às vezes as pessoas, e aí vamos dizer assim, eu não estou vendo outra palavra aqui, então foi um palavrão aqui, né? Uma sacanagem danada com um profissional que eu vejo que algumas empresas fazem é o seguinte: o cara está começando agora, ele tem 1, 2 anos de experiência, vou botar essa pessoa para estar liderando alguma coisa aqui. É pedir para não dar certo, tá? Então, hoje, sim, a faculdade é essencial, tá? Certificação eu já vejo meio assim, e os projetos, sim, são importantes, desde que aquilo esteja alinhado, vamos dizer assim, com a bagagem, não é, a experiência daquela pessoa, tá? E você, o que você acha? Cara, então, eu acho ideal fazer a mescla dos dois, mas eu concordo gênero, número e grau contigo, Bergson. Na minha visão, o principal mesmo é a faculdade. É o básico de cada um. A pessoa atuar em projeto, ter certificação, fazer faculdade. É o ideal, fazer a mescla, sabe? Porque, assim, os dois têm dois vieses, de certificado e projetos práticos. Exemplo, certificado é gente que, sei lá, paga para fazer a prova e a prova, sei lá, é ridícula e gera lá o certificado, sabe? Então, assim, a pessoa aprendeu alguma coisa com aquilo ali? A pessoa sabe tocar o assunto que fez a prova? E o projeto prático é a mesma coisa. Por exemplo, o cara pode estar num time bom e não fazer nada, e mesmo assim ganhar os louros do projeto, sabe? Então eu vejo que os dois têm esses dois viés. Mas se fosse para escolher um, seria a certificação em faculdade, que é a base de tudo, pelo menos na minha visão. Legal. Quer fazer mais alguma pergunta? Tem alguma pergunta, Wagner, que o pessoal fez até agora? Não, vai lá, Breno. Tá, passar para a próxima então, pessoal. Cadê? Aqui. Existe um momento ideal para errar profissionalmente ou o erro faz parte de todas as fases, na sua visão? Não, errar nunca é bom, mas quando nós estamos no início, né, de carreira, o erro faz parte, tá? Até quando a gente já está terminando a carreira, no fim faz parte também. É claro que o nível, vamos dizer assim, não é, de forma geral, não é, de tolerância ao, ao erro, à medida que você vai tendo mais experiência, ele diminui um pouco, tá? Mas é válido, tá? Faz parte. O que não dá
não é, não é assim, admissível, por exemplo, é a pessoa errar e não aprender com o erro ou não reconhecer o erro, tá? E algo que, assim, de forma geral, né, se bem que eu falei que não era para generalizar aqui, mas com o contato, né, hoje que eu tenho na empresa com 2 pessoas, né, vocês erram, né, porque faz parte, às vezes, do teste que a gente faz, né, do tipo, ó, já posso aumentar mais um pouco o sarrafo ou não. Às vezes, na maioria das vezes, na verdade, ok, mas vira e mexe ali, putz. Aí eu, Bergson, né, eu errei, por quê? Eu subi demais o sarrafo, não era para subir agora, né? E você ter essa visão, reconhecer o erro é importante. E vocês dois, não é, na verdade, vocês reconhecem, não é? Então, é, é uma experiência que, nesse sentido, não é? Com o pessoal da geração Z, eu tenho bem positivo. Vocês não têm medo de errar, né? Vocês têm uma autoestima muito grande, mas vocês erram, ok, está dando processo, e quando vocês erram, pelo menos os contatos que eu tive agora, vocês reconhecem o erro. É diferente, por exemplo, isso eu acho horrível, tá? Quando você está trabalhando com a pessoa, ela erra ali, está claro o erro, ela não reconhece o erro e não aceita, não é, que as pessoas falem, olha, pô, isso aqui você deu mole, entendeu? Algo nesse sentido, né? É, a minha geração, tá? X, ela tem um pouco disso, tá? Então, eu conheço muita gente da minha idade, até com mais idade ainda, não é? Que não reconhece às vezes que está errado, não é? Então são pessoas que nunca você vai ver algo assim, um trecho, né, uma linguagem falando assim, não, realmente você tem razão, né? É, mas a geração de vocês, eu acho que a falta dessa consciência, né, a falta desse conhecimento, ela é muito menor. Isso é bem positivo, tá? É bem positivo, né? Eu não vou te devolver a pergunta, não é se você entende que tem um momento ideal para errar, porque aqui, assim, eu sou o chefe, você trabalha comigo, então eu tenho que incentivar a não errar. Então, o teu momento é nenhum, né? Mas vamos lá, se você quiser mandar outra pergunta aí, pode mandar, porque aí a gente troca aqui as nossas visões. Tá? Então, após essa afirmativa, né, minha resposta é que não tem nenhum momento para errar, pelo menos aqui na empresa. Então, vamos para a próxima. Cadê? Ó, esse tópico aqui, ó, vai dar polêmica. Trocas frequentes de emprego fortalecem ou fragilizam uma trajetória profissional, na sua visão? Depende. Depende muito da situação, tá? Eu vou contar lá no meu início de carreira, né? Como eu falei, eu tinha uma certa estabilidade. Então, por exemplo, eu fui sair do Arsenal de Marinha em 98. Tá? Eu entrei lá em 90 e saí em 98. Tá? Comecei a trabalhar com tecnologia em 93. Tá? Eu fiquei bastante tempo lá, 8 anos. Tá? Mas por quê? Eu tinha alguns benefícios, né? Um deles era a estabilidade, mas eu saí porque, na verdade, primeiro, o meu concurso, né, que eu tinha feito era para nível médio. Eu trabalhava ali exercendo, né, uma posição já de nível superior, né? Eu tinha terminado a faculdade, trabalhava ali na época como analista, não é, administrador de dados, tá? Mas o registro estava como técnico ainda. Tinha lá um concurso interno ali e tal, mas
eu tinha esse problema. E também a questão da grana, não é? Porque eu peguei na época uma época ruim de reajuste, então estava tudo congelado na época para servidor público, né? E quando eu entrei, o salário era muito bom, né? Mas depois, com o passar do tempo, sem reajustes anuais, a inflação, ele foi comendo tudo. E aí eu queria casar, não é? Na época eu dava som também, era DJ e tal, para complementar, não é, ali as minhas despesas, né? E estava muito pesado, estava muito puxado. Então eu falei, cara, a forma que eu tenho é sair daqui e buscar, não é, outra posição, tá? Aí quando eu saí, entrei na iniciativa privada, esses 2 primeiros anos, tá? Eu troquei bastante, tá? Então, por exemplo, teve ano que eu trabalhei em 3 empresas. Mas por quê? Eu estava ainda dentro da minha experiência, não é? Eu estava ainda com uma, assim, uma, um reconhecimento, não é, ali, não compatível com o que eu entregava, né? Eu recebia menos do que deveria ganhar. Aí fui trocando, tá? É, Quando você já está mais experiente, tá? Isso aconteceu comigo, né, em algumas vezes. O que que acontece? Às vezes você está insatisfeito lá com o seu trabalho e você vai buscar outra posição e você arruma. Só que às vezes essa posição que você, não é porque assim, na época das entrevistas, da seleção, tudo uma maravilha, não é? Tanto para a empresa que está contratando, né, ela acredita que ela não conhece, todo mundo tem seus defeitos, seus problemas, tá? Mas isso não, ela não conhece isso e você também não conhece ali, não é? O House of Cards daquela empresa, a, as coisas negativas ali daquela empresa. Então, uma coisa que eu aprendi, tá? Pra ter o selo GPTW, para mim significa nada, porque eu conheço um monte de gente que trabalhou em empresa GPTW e saiu arrasada, destruída, com problemas psicológicos sérios, né? Então, isso é patuscada. Então, isso não é um filtro, né? Então, às vezes, você entra e vê que está numa furada, tá? Eu, particularmente, tá? O que que eu fazia, tá? Eu passei por essas situações, mas eu procurava, pelo menos, entregar alguma coisa, tá? Para do tipo, putz, cara, teve aqui, ficou, vamos lá, 6 meses, 7 meses e foi embora, tá? Já depois desse início, né, na iniciativa privada, quando eu fiquei ali já nos meus 30 e poucos anos, né, depois raramente eu fiquei menos de um ano, tá? Se eu não me engano, possivelmente uma empresa só, tá? Mas sempre depois eu fiquei mais de uma, porque eu sempre tive essa preocupação de deixar um legado. Por quê? O mundo é cruel, né? Então, assim, se você entra num lugar, você não entregou nada, por pior que seja aquele lugar, não é? E você deva sair dali, né? Você sai, vai para outro lugar. Mas se você não deixou nada ali construído, as pessoas vão falar que você passou por lá e você fez nada, né? Então, hoje, por exemplo, é claro que assim existem situações, né? Eu já vi coisa assim do tipo: a pessoa ela saiu de uma empresa, foi para outra. Aí uma semana depois ela foi demitida porque teve um corte. Aí não tem como, né? Assim, existem essas exceções. Mas você passar menos de um ano ali sem ter entregue alguma coisa é complicado, tá? É, por pior que seja a empresa, tá? Então, eu sempre pensei dessa forma, tá? Vamos sofrer um pouquinho aqui, não é? E depois a gente sai dá uma banana bem grande lá para aquela empresa, mas faz pelo menos uma entrega, entendeu? A geração de vocês não pensa tanto assim, não é? O que você me diz aí? Cara, então, eu penso o contrário da minha geração, porque assim, eu vejo muitos colegas de faculdade que fizeram comigo trocando, tipo assim, menos de um ano de cargo. Sendo que assim, a diferença, sei lá, não muda muito o nível da empresa, sei lá, vai ganhar R$ 200 a mais e troca por causa do salário, sabe? Não vejo sentido nisso.
assim, na minha visão, troca com propósito fortalece, agora troca sem propósito e ficar trocando direto, não, nem um pouco. Porque, como você falou, a pessoa, quando ela entra na empresa, ela tem que focar em gerar valor para aquela empresa, gerar retorno. Se a pessoa, em menos de um... Cara, como é que a pessoa vai gerar retorno em menos de 3 meses de empresa, sabe? O que ela agregou ali, sabe? Não vejo sentido nisso. Mas a minha geração troca bastante. Eu acho isso um erro, inclusive, tá? Da minha geração. Ficar trocando direto de emprego. Eu não vejo sentido nisso. Concordo contigo. Mas aí, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, bem direta. Se alguém chega e fala o seguinte, pô, Breno, olha só, tu ganha X, eu te dou 50% a mais do seu X, o que você faz? Cara, depende. Tipo assim, vai. Como é a empresa? Qual cargo que eu vou atuar? Faz sentido para o meu planejamento de carreira? Porque, assim, às vezes é melhor dar um passo atrás para dar dois na frente. O que adianta a pessoa vai para uma vaga dessa e, pô, a empresa é um caos, é uma barca furada. 3 meses ela vai, 4 meses depois ela vai rodar. Adiantou alguma coisa? Entendeu? Eu não vejo sentido nisso. Ainda vai queimar o currículo. Na minha visão, pelo menos. Entendeu? Entendi. Não, legal. O Wagner, Breno, ele colocou uma pergunta aqui do Hum. Márcio, tá? Bom dia. Para a geração X, então a minha aqui, né? Estabilidade era o Sim, objetivo. Para verdade. Z parece ser opcional. Isso é amadurecimento do mercado ou reação ao mundo mais instável? Eu vou responder aqui e depois você complementa, tá? Show, beleza. Márcio, o que acontece, tá? Aí é uma opinião minha aqui, tá? Se o Breno tiver algo diferente, ele fala ali. A geração dele, tá? Que é a geração Z, é uma geração, tá? Que é filha, basicamente, do pessoal da X, tá? E como eu falei lá no início, o pessoal da geração X foi uma galera de forma, não geral, criada ali para, poxa, você vai ser médico, você vai ser engenheiro, não é? Eu me lembro que eu cheguei a fazer engenharia, fiz 3 anos de engenharia, não gostava, tá? Até porque eu tinha feito técnica em mecânica, eu fazia engenharia mecânica. Mas aí, lá dentro do Arsenal, comecei a ter contato, não é, com tecnologia. Aí, o que eu fiz? Eu parei a faculdade de engenharia e comecei tudo de novo, tá? Com tecnologia, tá? Ciência da computação. E aí foi uma geração que, assim, aí na época o pessoal falava, isso dá dinheiro, isso é bom, tal. E foi uma geração que foi criada para trabalhar para os outros, ou se dependendo da profissão que ela escolheu, se for um médico, se for um advogado, ter o seu escritório, tá? Mas trabalhar para os outros, mas o mundo ideal é o seguinte: o médico vai ter que trabalhar no hospital, né? Um advogado vai ter que trabalhar numa grande empresa. Aí por fora, né? Ele tem seu escritório, tem seu consultório, tal. Então, o que acontece? Foi uma geração que foi educada para isso, tá? Essa geração, ela trabalhou, continua trabalhando ainda, e tal, mas muitos o que acontece? Trabalharam muito no sentido e às vezes empresas muito tóxicas, né? Empresas ali que assim, às vezes tem até o GPTW, mas a gente sabe que é lombo no chicote, chicote no lombo ali, né, do burro, né, e trata às vezes os funcionários ali como burro de carga, né, e aí vai jogando peso ali em cima, né, do burro, da mula, até que o burro ali não aguenta mais, e aí o pessoal dispensa, porque lá tá velho, né. E é uma galera que viu muito isso, tá? Então, por exemplo, o Breno, né, ele viu um pouco disso, não é? E aí o que acontece? É algo do tipo que você ainda, mesmo ali, né, no fim
da sua infância, da sua adolescência, você fica pensando nisso, né? E ninguém quer isso. Então, por exemplo, aí eu vou falar do meu pai, tá? Meu pai foi de outra geração, tá? Mas foi exatamente isso. Ele trabalhou, trabalhou, trabalhou. Cara, no dia que ele começou a ficar com problema no coração, pronto, assim, depois ele nunca arrumou mais nada. Aí ele tinha que se virar, não é, empreendendo ali, não é? E aí veio já a questão da pensão também por invalidez, não é? E aí ele teve que parar até disso de fazer, porque senão ele perdia a pensão e tal. Então, eu vi um pouco disso, mas aí eu já estava mais velho, né? Eu não peguei na fase da infância, né? Então, quando isso começou a dar problema, por exemplo, na minha família, com meu pai, eu já tinha já alguns anos de experiência. E a minha geração, a mesma coisa, tá? Então, eu vejo essa geração Z, o pessoal fala que é a geração que não tem compromisso, é uma geração que isso... Mas, cara, ele já vem, vamos dizer assim, não é, de algum tipo de trauma, às vezes não na sua família, mas vendo em famílias próximas, não é, que a pessoa para e pensa, pô, adianta, por exemplo, aqui, eu ser o Breno da empresa tal, da XPTO, por exemplo, XPTO, a princípio não existe essa empresa, né, mas digamos que seja uma grande corporação. Vale a pena ser o Breno da XPTO, né? E aí depois eu já entro numa certa idade, a empresa vai lá e te dispensa como se fosse realmente ali, né? Um cachorro ali, né? Um burro ali que não serve mais para nada. Então, é uma geração que viu isso. Então, eles não focam realmente mais em estabilidade, na minha visão, por causa disso. E, por exemplo, eu, no meu caso aqui, por exemplo, hoje eu também não foco nisso, mas já foquei um pouco lá atrás. Mas hoje, o que eu vejo? Por exemplo, hoje eu tenho uma empresa, eu tenho um negócio, tem pessoas que trabalham comigo, eu tenho que atender os clientes. Mas, de certa forma, eu tenho uma certa, digamos assim, um privilégio, né, para poder tomar decisões. Não é? Então, por exemplo, na empresa não tem ninguém, né, da geração Y. Ou é Z ou é X, a maioria é X, né? É, E se eu tivesse no mercado, por exemplo, em muitas empresas eu seria taxado de velho, entendeu? Tudo bem que já no fim ali do meu, vamos dizer assim, do meu mundo corporativo, antes da Bela Data, eu já ocupava posição de gestão, isso facilita um pouco, né? Mas, por exemplo, se eu fosse técnico, extremamente técnico, por exemplo, se eu fosse um especialista, se eu fosse um consultor, provavelmente eu estaria desempregado ou empregado ganhando muito menos do que eu ganharia. Então, é a geração que viu isso, tá? Então, de certa forma, eu entendo eles, tá? Quando não tem esse apego ali pela empresa. Eles são os dois, tá? Eu vejo que eles são profissionais. Eles foram contratados para isso, então eles vão entregar isso aqui, tá? Alguma coisa aí, Breno, a complementar? Cara, eu concordo com tudo que você falou, e até com o afirmativo que ele falou no final da pergunta, que o mundo estável. Acho que, na minha visão, a pessoa até que busca estabilidade hoje em dia, fica difícil, por causa. Não tem estabilidade, entendeu? Legal. Tem mais duas perguntas aqui, uma do Ramilson e uma da Márcia. Vamos lá. Cadê? Deixa eu ler aqui, vão responder, depois a gente segue, tá? Com Tá. 3 meses de empresa, eu mudei de cargo, simplesmente porque eu já tinha conhecimento melhor do que outros na empresa. Então, Ramilson, isso vai muito da situação. Por exemplo, fecha aí, Breno. Ah, Se você já tem bagagem e experiência para aquilo, não é? Ok, faz parte. Então, por exemplo, eu já, assim, quando eu falo que às vezes eu caí em algumas ciladas, né? Principalmente nessa transição, né? De uma posição mais técnica de especialista para algo de gestão. Eu já caí em vários cilados do tipo, pô, você é bom, é isso e aquilo,
E aí, na época, eu chegava e a posição ali, ela era colocada como uma posição, não é, de técnica e era uma posição, no fundo, que eu tinha que atuar com gestão, né? Ou o contrário, né? Às vezes era uma posição de gestão, mas quando você via, era uma gestão ali que você não tinha autonomia para nada. Então, às vezes, a gente entra, tá, numa empresa qualificado para algo que está acima. Então, isso é normal. O que não é normal, tá? E aí não sei se é o seu caso, se é a primeira situação ou não, porque se for a segunda, desculpa, mas eu acredito que seja a primeira, tá? Mas se for a segunda, você está sendo enganado, tá? Porque em 3 meses, a pessoa, se ela não tem aqueles conhecimentos necessários para atuar acima, ela não vai ser um bom profissional naquela posição, naquele momento. Pode ser depois, tá? Mas naquele momento, não, tá? Então, isso varia muito. Você pode chegar numa empresa e, cara, por exemplo, fulano foi gerente 5 anos em 2 empresas. Aí ele pegou, foi desalocado. Aí ele pegou, entrou numa empresa com a vaga de especialista. Ok, aí ele entrou lá como especialista, trabalhou um mês. Aí no outro mês o gerente que entrevistou ele, que contratou ele, rodou. Pô, abriu uma posição, as pessoas viram, e esse cara aqui pode substituir. Um mês, isso acontece, tá? Mas a pessoa ela tem que já estar preparada para isso, tá? Algum complemento em relação a isso, Breno? Sim, então, o que ele falou cai naquela situação que eu falei. Exemplo, ele entrou, ele fez uma troca com um propósito, pelo que foi o comentário dele. E assim, ele entrou, pelo que parece, numa empresa que ele tem margem para evoluir. Então, assim, valeu a pena. Agora, pô, ele entra numa empresa que não tem margem para evoluir só por causa do salário, não faz sentido, entendeu? O cara só vai queimar o currículo, porque já já ele vai trocar de empresa, entendeu? Entendi. Tem uma aqui da Márcia também. O aprendizado contínuo virou obrigação. Quem sente mais esse peso? Quem começou a carreira antes ou depois da era digital? Eu vou falar aqui depois Tá. tu complementa, tá, Breno? É, Eu não vejo diferença, tá? Porque a vontade, a necessidade, o reconhecimento dessa necessidade vem de dentro de nós, tá? Então, por exemplo, e até dependendo do que é para aprender, né? Então, eu, no meu caso, tá? Eu não vejo diferença da pessoa da, da minha geração, né, da geração X, prazer, nessa questão de gana por conhecimento. Na verdade, algumas pessoas até elas ficam meio chateadas, mordidas, e com razão, que às vezes as pessoas taxam, já está com mais idade, não quer aprender, não quer. Né? Aí as pessoas têm uma motivação a mais, tá? Que às vezes não tem, porque ela está ali já para, né, aprender, né? Ela está começando. Mas eu não vejo muita dificuldade, não. Agora, uma coisa que tem, que aí vai muito, tá? Que eu vejo, tá? Na minha geração e na Y também, é que às vezes as pessoas são preguiçosas, né? E aí não é questão de geração, é de algumas pessoas. Então, por exemplo, tem gente, né, que pega, não quer pensar. Aí tem alguma dificuldade, por exemplo, a gente trabalha muito com governança de dados. As pessoas têm dificuldade ali, como é que eu tenho que fazer isso aqui, blá, blá. Em vez de elas pegarem, entenderem o que é necessário ali para a empresa, conversar com as pessoas dentro da casa, o que elas fazem? Manda mensagem no grupo do WhatsApp, eu estou pensando em fazer o seguinte, isso aqui. Alguém já tem pronto? Pô, pessoa preguiçosa. Então assim, isso na geração X, Y, Z, K, o que for, né? É da pessoa, tá? Eu não vejo isso específico para uma geração. O que eu vejo, sim, na minha, algumas pessoas ficam um pouco realmente incomodadas, com razão, e aí por questão ali de honra, entendeu? Não, eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar acompanhando, tá? É isso que eu vejo. Você, Breno, o que você acha? Cara, então,
eu comecei a trabalhar na área digital, então não sei como era antigamente. Mas hoje, realmente, as pessoas buscam muito por aprendizado contínuo. Até a maioria das vagas cobram isso dos seus empregados. E antigamente tinha isso também, só que de outras formas, né? Sem ser digital, né, Bergson? Sim, sim. Então, essa questão de evolução, novas tecnologias, novos processos, sempre teve, sempre terá, tá? Quer mandar mais uma? Tem outra aí? Tem. Ah, cadê? Boa. Acho Tá. que O que pesa mais na sua visão? Nome na empresa do currículo ou impacto real do trabalho? Vai dar polêmica também. eu não vejo, por exemplo, impacto polêmica aqui, tá? O nome hoje não conta mais tanto, tá? O que vale é o que você fez, a sua experiência, não é? Então, cara, é como pensar em um time de futebol, né? Então, o que que acontece? Todo time de futebol com um bom plantel, não é? Mesmo assim, ele vai ter alguns bagres ali, não é? Aqueles caras ali que às vezes eles nem jogam, né? Mas tá lá, pô, o cara pô, é jogador do Flamengo, mas ele nem treina mais com o time às vezes, tá ali cumprindo o contrato, né? Quem é que tem mais valor? Esse cara, que às vezes está um ano sem jogar, do que aquele que está jogando todo dia ali, por exemplo, num time que está brigando ali para não ser rebaixado, né? Com pouco dinheiro, mas ele está lá, faz gol, corre atrás, dependendo da posição dele, né? Se é um goleiro, ele defende muitas bolas impossíveis. Então, o nome, ele não diz nada. Eu sei que, às vezes, muita gente contrata pelo nome, não é? Mas acaba correndo risco muito grande. Então, é melhor você ter um profissional que, às vezes, trabalhou numa empresa pequena, com um faturamento muito menor do que outras, mas ele tem a experiência ali, ele já vivenciou muita coisa boa e muita coisa ruim, do que às vezes você pegar e contratar um Aspone, um Asponan, não é? O One é que é de alto nível, tá? Então, às vezes você contratar uma pessoa assim que trabalhou numa empresa e, cara, não fez nada, mas ele estava ali, foi se mantendo porque era amigo de fulano, cicrano, era bom de conversa, aí chegava todo dia, por exemplo. Aí, putz, tomava o café dele, mas antes de sentar na mesa, ficava uma hora rodando, conversando com todo mundo. E aí, como é que foi? Pô, legal, tamo junto tal. O que esse cara produziu, mesmo estando em uma empresa grande? Então, o que tem hoje, na minha visão, tá, é a experiência. Aqui, por exemplo, aí trazendo até para o mundo, né, de negócios, a gente sofre um pouco disso, né? Outro dia, não é assim, outro dia, isso foi ano passado, né? Nós conversamos com uma empresa e assim, eu fiz toda a parte comercial também, falei, mostrei, apresentei, blá 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 blá. E assim, eu tinha certeza que era a melhor proposta, que era o melhor para aquela empresa ali, tá? E o custo não era, com certeza, com quem estava concorrendo, não era essas coisas. Aí o cara pegou e falou: não, eu vou contratar a empresa tal pelo nome. E com certeza ela pagou muito mais caro, tá? Resultado, os caras passaram 25 todinho, né? E não entregaram nada. Aí o cara vai procurar agora esse ano. Pô, ajuda aí, não deu muito certo. Assim, a gente não pega mais projeto assim também, entendeu? Falei, cara, não tem, assim, não tem como te atender, não tem um profissional, não tem. Eu não vou também pegar, entrar numa furada, entendeu? Uma pessoa que já com coisas básicas assim, ela não valoriza. Então, o nome não diz mais muita coisa, tá? E você, Breno, o que você acha aí para a sua geração? Cara, então, eu penso um pouco diferente da minha geração nisso. A minha geração valoriza mais o nome da empresa, empresa grande. Só que, cara, o meu pensamento, assim, eu sempre vou valorizar mais o portfólio da pessoa. Porque, cara, toda empresa grande um dia já foi pequena, entendeu? Sim, nada impossibilita da empresa pequena um dia ser grande, sabe? Mas a maioria da minha geração continua valorizando isso, empresa grande e tal. E é aquilo que você falou, cara. Pô, assim, eu conheço gente que trabalha em empresa pequena
E, pô, o cara é um crânio, pô. O cara tem muito mais conhecimento do que a pessoa que trabalha na empresa grande, entendeu? Isso não quer dizer nada, pelo menos na minha visão. O que vai dizer sobre a pessoa é o portfólio dela. Entendi. E o cara é um crânio. Tem Apelido. outra Então, a pergunta minha pra gente geração dá mais fechar? apelido que a sua. A minha geração dá Uhum. mais apelido É que a sua. verdade. Tem, que Verdade. para fechar. Isso. Cadê? Aqui. O que você fez no início de carreira que hoje você não recomendaria para alguém da minha geração? Olha, não foi muita coisa, não. Assim, geralmente eu não me arrependo das coisas até raras que eu fiz, não porque eu considero que o erro é o certo nisso, mas eu fui parte ali do aprendizado, tá? Agora, uma coisa que eu não recomendaria, e isso eu puxo muito de vocês, eu cobro muito de vocês, é o seguinte, tá? Nunca, jamais, em tempo algum, vocês têm de deixar alguém desmerecer o seu conhecimento, o seu trabalho, tá? Lá no início, né, eu, por falta de experiência, por falta de orientação, né, às vezes eu me calei, tá? E o resultado não foi bom. Então, por exemplo, eu trabalhei muito tempo no Arsenal. E o ambiente de trabalho ali do Arsenal de Marinha, né, na época, pelo menos, era um ambiente muito bom. Assim, foi o melhor lugar da vida onde eu trabalhei, mas assim, disparado, né? Então, esse tipo de coisa, por exemplo, eu nunca vi lá, nem comigo, nem com outras pessoas. E olha que dentro da área de tecnologia, mesmo sendo funcionário, eu comecei ali, fiquei ali. Aí tem que ver se foram 6 meses, 8 meses, como estagiário interno, né? Então estava aprendendo ali, mas em nenhum momento teve esse desmerecimento, né? Teve esporro, o esporro faz parte, né? Mas desmerecer, não é? Aí quando eu saí de lá, a minha e foi a única experiência, tá, que eu passei e fiquei um tempo sem trabalhar com dados, que foi quando trabalhei com o desenvolvimento, tá? Mas mesmo nessa empresa, eu entrei para ser um analista, desenvolvedor, mas aí já depois eu migrei para banco, né? Eu fui ser o analista DBA. Mas ali, por exemplo, aconteceu uma coisa do tipo: o gerente, na época, mandou fazer um bacalhau. O que é o bacalhau, né, na nossa geração? Quem é da minha geração sabe. Bacalhau é você fazer ali uma coisa que não é algo bem feito, tá? É uma gambiarra, né? Hoje, ali, para mim, foi um aprendizado, tá? Depois eu passei por outra situação também, não a nível de gambiarra, mas da pessoa pegar e desmerecer, mas depois nunca mais. E aí eu fiz, né? Aí apagou o incêndio naquela vez ali e tal, blá, blá, blá. E passou um tempo e aí começou a dar problema, porque era uma gambiarra, né? Não era a solução definitiva. E aí ele mesmo começou a crucificar, que o putz, assim. E aí eu já não estava mais trabalhando com desenvolvimento, estava com banco, não é? Ah, ainda bem que você está agora como DBA, porque, pô, ali eu confesso que se eu já tivesse mais velho, passado por aquilo ali, não é? De repente, eu poderia ter tido até um piripaque ali, não é? Um infarto ali, porque eu fiquei assim, subiu muito sangue, sabe? E depois eu passei por uma situação também do tipo da pessoa desmerecer. Hoje, as pessoas elas tentam desmerecer o seu trabalho. Então, por exemplo, eu não deixo. Então, por exemplo, outro dia, não é? Assim, tem uns 2 anos, né? Eu fui fazer uma apresentação, uma empresa contratou, a gente fez um assessment lá e tal, não sei o quê. Cara, perfeito assessment. Eu fui apresentar, aí um diretor de uma área que estava ali
ruim na foto. Aí virou e falou, não, tudo bem, mas isso é muito subjetivo. Né? Eu falei, não, mas subjetivo em quê? O que você acha que está subjetivo? Explica aí o que é subjetivo para você. Então, hoje, vira e mexe, acontece essas situações. Né? E eu não deixo. Eu não deixo. Então, assim, não é você não receber crítica, não é isso. Se eu fizer alguma besteira, a pessoa falar, ok, posso até não concordar, tá? E depois eu refletir e tal. Mas a pessoa pegar porque é diferente, tá? Existe a crítica construtiva, né? E também existe aquilo que a pessoa faz não para te avisar, né? Ó, isso aqui não é legal, cara, né? Mas faz para te derrubar, né? Então tem bastante, tá? No mercado. No meu caso aqui, mal ou bem, eu apareço bastante, então tem os haters. Então, assim, é, teve um tempo aí que tinha uma pessoa que me atacava direto. Aí o que eu fiz? Vai atacar? Então, assim, deu uma, eu vou bater 3 vezes. E aí hoje ela não ataca mais. Por quê? Não compensa para ela. Mas se eu ficasse, me abalando tal, cara, você só vai descer ladeira. Então, antigamente, quando eu via e passei essas duas situações, eu errei e, cara, hoje eu não faria de novo, não deixava isso acontecer de novo, tá? Que a pessoa desmerecer o seu trabalho, tá? É, Então, hoje, isso acontece de vez em quando, tá? E, por exemplo, eu estou conversando com um possível cliente, né? E eu vejo que às vezes o cliente está entrando, não é cliente, né? Ele nunca vai ser nosso cliente, mas ele entra numa de querer desmerecer, eu mesmo já corto. Falo, tá, mas por que você chamou a gente? Se você acha isso, qual o sentido? Aí eu já põe o cara nas cordas e falou, eu não quero atender gente assim. Hoje eu tenho, né, esse benefício, né? Mas porque eu corri muito atrás disso. Então, é um erro que eu cometi, tá? E aí, para fechar, você tem algum comentário em relação a isso? Ou não? Se não, a gente já chama o Wagner Não, aqui, tá? assim, eu tô Tem no alguma começo de pergunta, carreira. Wagner? Oi, deu um embolo aqui, Breno. Fala. Não, cara, até porque eu tô no começo de carreira. Eu vejo, sei lá, normal errar, sabe? Nada, eu não sei como consequências dos erros que eu cometo hoje no futuro ainda, sabe? Mas eu Entendi. acho, na minha visão, eu vejo que eu tenho idade pra errar e eu vou errar, isso é normal. Não, não posso falar isso, né? Que você falou que aqui não tem espaço pra erro, é verdade. Eu não Mas vou errar. você vai errar. Você vai errar e você vai ter que entender por que errou e, cara, tomar alguma ação para que isso não se repita. Esse é o processo normal. Agora, assim, eu vou errar muito mais, por exemplo, do que outra pessoa que já é mais experiente. Vai, isso é normal. Então, por exemplo, eu vou errar uma vez, você vai errar umas 10, 15. Mas você está começando e cabe aos gestores eles entenderem isso. Então, né, o mercado é meio complicado, né? O pessoal reclama da geração Z, mas às vezes quando coloca ali a, aquele profissional da geração Z querendo que o cara seja um gerente. Você deve ter amigos assim, né, que já querem ser gerente, né? Mas não está preparado, gente. Entendeu? Então, vai muito também do gestor, mas sim, o erro acontece, faz parte do processo, mas a gente tem que pensar em nunca errar, né? Mas vai errar, entendeu? Mais alguma pergunta, Wagner? Bom, então, vou passar aqui os recados finais, a gente fecha, tá? Obrigado, pessoal, pela participação, tá? É, Depois, se vocês puderem, de certa forma, colaborar divulgando o Mãe com Dados é importante, tá? Eu já falei aqui algumas vezes que o LinkedIn, ele hoje não é mais uma ferramenta boa para a gente divulgar conteúdo. Então, por exemplo, eu não vi hoje, né, assim, antes da gente começar aqui o Mãe com Dados. Mas, por exemplo, ontem nós disparamos um post para relembrar, o post não chegou nem para 100 pessoas, né? E a Belly Data tem 6.500, 6.300, sei lá. Tem mais de 6.000 seguidores. Então, o alcance, cada vez mais, o LinkedIn ele está diminuindo, tá?
Então, se vocês acreditam na iniciativa, curte lá. Por exemplo, daqui a pouco o Wagner vai colocar o link aqui de certificado, emite certificado, compartilhe o certificado, entendeu? São formas de que vocês podem ajudar no sentido de divulgar a iniciativa. Por quê? A iniciativa, ela só existe se tiver público, entendeu? Então, se o público for muito baixo, não faz sentido ter a iniciativa, tá? Então, a gente precisa muito de vocês, tá? Porque o LinkedIn realmente hoje ele tá bem problemático, tá? Outro recado importante aqui é que na próxima semana, tá? Sexta-feira é um dia complicado, né? Assim, tem muita gente, inclusive, que nem vai trabalhar, tá? Então, o nosso Manhã com Dados será quinta-feira, tá? Eu vou passar para o Wagner algum tema que eu vou estar falando aqui. Então, será a quinta, excepcionalmente, tá? Próxima semana, quinta-feira, às 9 horas, tá? Certificado, o Wagner já deve ter colocado aqui. Então, Breno, quer se despedir do pessoal? Obrigado pela presença, pessoal. Foi um prazer dividir essa manhã com vocês. E compartilhem o Manhã com Dados. Legal, gente. Então, muito obrigado. Vamos fechar aqui, tá? Muito obrigado a todos pelo tempo, pela companhia, pelas perguntas, tá? E conversamos, né? Encontramos vocês excepcionalmente na próxima quinta-feira, às 9 horas. Tudo bem, pessoal? Beijão para vocês. Até a próxima quinta. Tchau, tchau.